Oi, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal Espiritismo Kardec. Hoje estou aqui com o Arthur Ferreira Azevedo, né? Ele vai falar um pouco sobre mediunidade, a questão do charlatanismo, da mistificação também. Então, Arthur, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por aceitar o convite. Maravilha, querido Eric. Nós que somos aí parceiros já há um bom tempo, né? Temos programas de estudo em comum já há um bom tempo, estudando o Livro dos Médiuns, né? Que a gente vai falar muito hoje. Estudando também agora, mais recentemente, o Céu e o Inferno, junto com os demais companheiros, confrades espíritas. Uma satisfação estarmos aqui em seu canal novamente, que tem essa mesma proposta do nosso canal, né? O canal Espiritismo em Kardec tem a mesma proposta do nosso canal, Arthur Azevedo Difusão Espírita, o que não poderia ser diferente, uma vez que nós nos baseamos nos trabalhos de Allan Kardec, né? Porque daí é que surgiu o Espiritismo. Então, realmente uma grande alegria, e o Eric teve essa ótima ideia, né, de tratar desse tema da mediunidade, que é um tema muito repisado, né, muito trabalhado dentro do meio espírita, só que alguns aspectos da mediunidade têm sido esquecidos. E só que nós que estudamos constantemente a obra de Kardec, não nos afastamos dela em momento algum, notamos que certos capítulos, como um capítulo do Livro dos Médiuns, por exemplo, o capítulo 28, intitulado Do Charlatanismo e do Embuste, tem sido meio que esquecido, né? Nos parece que ele tem sido meio escanteado, como se alguma coisa que o codificador tivesse falado, ou mesmo os espíritos superiores tivessem tratado, fosse alguma coisa inútil, ou que tivesse parado no tempo. Não, a obra de Kardec permanece atualíssima, né? E cada vez mais em que certos acontecimentos vêm à baila, nós cada vez mais percebemos justamente essa atualidade, né, do pensamento de Allan Kardec, tanto é que nós estudamos Kardec aí constantemente aqui no canal Espiritismo em Kardec, junto com Eric e os demais companheiros, né? Então, esse capítulo 28, pessoal, eu gostaria de chamar bastante a atenção para ele, né? E porque ele se intitula Do Charlatanismo e do Embuste. E o que nós temos visto nos últimos anos são justamente, infelizmente, né? A gente se penaliza em falar disso, porque são coisas que acabam, né, Érica, respingando contrariamente ao espiritismo, algo que muitos, né, que todos os espíritas sérios procuram trabalhar, procuram cuidar, procuram zelar, né, para que o espiritismo continue tendo uma boa imagem perante a opinião pública. Aliás, Kardec tinha muito essa preocupação, né? Tanto é que defendia o espiritismo dos ataques que lhe vinham, né, que vinham de todos os lados, da igreja, dos céticos, enfim, de todas as pessoas que não compreendiam ou não compreenderam bem os objetivos do espiritismo, os seus princípios, enfim, tudo aquilo que ele ensina. Então, realmente, como o nosso querido Eric já colocou aqui nos comentários, né, esse capítulo que inclui, né, que está na segunda parte das manifestações espíritas, intitulado Do Charlatanismo e Embuste, e do Embuste será aqui o capítulo principal para as nossas breves análises na noite de hoje. Excelente. E como você falou, né, Kardec ele coloca como um dever, né, de desmascarar certas questões, né, e justamente porque isso acaba caindo na conta do espiritismo, né? Uhum. Ah,
E é por isso também que Kardec não permitia a cobrança da mediunidade, né? Porque como você não tem garantia, né? Dado que a mediunidade depende da vontade dos espíritos, você não poderia cobrar, né? Já que e aí normalmente o médico que cobra vai acabar, mesmo que ele seja médium, ele vai acabar caindo em embuste, né? E, Exatamente, perfeito. e a gente vê agora, né, de médiums que acabam sendo denunciados pela justiça e aí acaba caindo na conta do espiritismo. Isso, né? Exatamente. Aliás, temor que nós tivemos, e todos nós espíritas tivemos ao longo dos anos, né, para que não surgissem mais indivíduos que se diziam ligados ao espiritismo e que, na verdade, estavam e conseguiram enganar muitas pessoas. E o José Medrado, né, um espírita bastante já antigo no movimento, ele não é tão idoso assim, né, mas ele está ainda bastante atuante lá no movimento espírita da Bahia, ele que é pictógrafo, né, ele tem um programa numa rádio, a Rádio Sintonia, lá na Bahia, né, mas também que as pessoas podem acessar pelo YouTube. Ele estava comentando justamente isso, né, que com o advento das novas tecnologias, principalmente a internet e, consequentemente, as redes sociais, acabou tendo um boom, né, de médiuns chamados médiuns de cartas consoladoras. E ele disse muito estranhar esse fenômeno, né, já que coincidiu justamente com a eclosão, com essa inovação tecnológica que foi a internet e as redes sociais. O que ele quis dizer com isso, né? Ele quis dizer que certos indivíduos, né, se utilizando da internet, banco de dados, né, tudo isso dentro da internet, né, bancos de dados, redes sociais, portais de notícias, conseguem muito bem forjar comunicações dos espíritos, né, chamando-as de cartas consoladoras. Não que não haja indivíduos com essa capacidade, né, de se comunicarem com os espíritos, né, que vão ter lá os seus entes queridos enfim, a pedirem, a correrem atrás, digamos assim, dessas comunicações. Agora, em função do grande afluxo de pessoas que isso acaba ocasionando, por quê? Não são só os espíritas que têm perdas, né, como se costuma dizer, de entes queridos. Todos nós, em algum momento da vida, né, isso não tem jeito, né, teremos essas perdas, né? Quer dizer, indivíduos do nosso círculo de amizade, nosso círculo familiar, vão desencarnar um dia. Um de nós, e nós também, né? Nós poderemos ser aqueles que amanhã ou depois estaremos sendo procurados aí, junto a esses médiums, com muitas aspas. Já estou falando aqui dos falsos médiums, não estou falando mais dos médiums autênticos. Então, o que acontece? Sendo assim, não são só os espíritas que vão ser atraídos a esses núcleos onde se oferece essas cartas consoladoras. Vão ser indivíduos de todas as religiões, ou até mesmo indivíduos que não têm religião, né? Então, isso necessariamente vai atrair muita gente. Atraindo muita gente, você começa tendo um pouco mais de inteligência, né? Só que uma inteligência voltada para o mal, você começa a explorar aquilo de alguma maneira, para benefício próprio, no caso do falso médium, ou de uma instituição na qual ele está liderando. Então, isso, pessoal, é uma forma, não estou dizendo que ocorra sempre, tá? Mas mais ou menos a lógica é essa. Com esse trabalho junto a essas pessoas que afluem a esses centros, né, você consegue ali fazer campanhas, né, pedindo a elas doações, você pede a elas alimentos, enfim, e aí você cria essa rede de caridade material, de assistência social.
Então, isso aí acaba servindo de escudo para que amanhã ou depois, quando esse médium for desmascarado, ou tentarem desmascarar o referido falso médium, ele vai dizer, não, mas eu tenho uma obra social. Quer dizer, ele vai tentar passar ao público idoneidade, ele vai passar ao público virtude. Ele se utiliza dessa caridade, dessa assistência social, desses trabalhos que efetivamente existem, para, então, tentar dissipar as dúvidas ao seu respeito, né? Porque, infelizmente, Eric, se estabeleceu dentro do movimento espírita o que não deveria acontecer, que a caridade material, ela necessariamente vá determinar o caráter de quem a pratica. Então, é como se fosse uma espécie de carteirada. Não, eu sou bom porque eu faço assistência social. Não necessariamente. Tá? Ali, por incrível que possa parecer, pode haver segundos interesses. Tanto é que todos os charlatães das mais variadas religiões, porque esses charlatães não se aproveitam só do espiritismo, eles existem em todas as filosofias aí espiritualistas, né? Em todas as religiões. Todos esses charlatães, de alguma maneira, também tinham seus trabalhos sociais, porque eles queriam sempre procurar aparentar, né, ter uma autoridade moral e que, na verdade, não possuíam. Quer dizer, se cria uma cortina de fumaça para convencer as pessoas de que ele seria incapaz de enganar alguém, já que ele é uma pessoa boa. Percebeu como que essas pessoas sabem mexer, né, com a cabeça das pessoas, né, tentando passar para elas essas, né, virtudes, digamos assim, né, para que eles sejam cada vez mais cridos, para que ninguém ouse, né, fazer qualquer tipo de análise perante o trabalho deles. Só que aí nós temos um problema, Eric. O problema é que o espiritismo tem no seu cerne, na sua base, o senso crítico, a análise das mensagens. O Livro dos Médiuns, praticamente todo, em muitas passagens, a gente está falando desse aqui especificamente, mas ao longo, né, do Livro dos Médiuns, inclusive ao final, né, nos capítulos finais, nós temos lá a análise das mensagens apócrifas. Né? Então, o que Kardec demonstrou para a gente, Eric, você sabe tão bem quanto eu, é que toda e qualquer mensagem, venha de onde vier, tenha que passar por um crivo. E aí que está a questão de todos nós, de certa forma, sermos, né, pesquisadores do espiritismo. Né? Claro que existem os pesquisadores acadêmicos, aqueles que estão preparados para isso academicamente, têm uma formação, mas, de qualquer forma, o espírita, ele necessariamente tem que ter esse treinamento, porque é algo que o espiritismo estimula que aconteça. Independente se a pessoa faz caridade ou não faz caridade. Como a sabedoria popular diz, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O fato de alguém fazer assistência social, caridade, não a imuniza de receber certas críticas, que não são críticas necessariamente pessoais, mas críticas em relação ao trabalho. Então, voltando à questão das chamadas cartas consoladoras, que está aí, né, nos noticiários dos últimos dias, né? Se muitos de nós verificamos, por exemplo, que dessas cartas consoladoras não sai nada que não esteja nas redes sociais, então algum problema tem aí. Porque geralmente, quer dizer, não se encontra nada que não esteja já de domínio público. Nessas mensagens não se verifica nada de autêntico que pudesse ser, por exemplo, de conhecimento só da pessoa e que ela nunca tivesse colocado nas redes sociais, que ela nunca tivesse contado para ninguém, né? Aliás, hoje é muito difícil, né? Nós até admitimos que é muito difícil alguma coisa não estar nas redes sociais. Aí a pessoa, só para aproveitar esse exemplo,
Tem as pessoas que chegam assim, mas ela sabia o nome do meu bisavô, que eu nem sabia o nome. Só que hoje tem dados, né, bancos de dados do governo em que você consegue acessar isso daí, né? Já se é capaz, né, de um cruzamento de informação, inclusive quem corre atrás das chamadas árvores genealógicas, né? Tem muita gente que se interessa por isso. Eu quero saber quem foi meu bisavô, o meu tetravô, etc., né? É capaz de fazer isso, né? Consegue fazer isso puxando essas informações. Você pega, por exemplo, quem foi o pai do meu pai? Aí tá, pegou o nome do pai. Aí vai atrás da certidão ou de algum registro do pai do pai. Aí você encontra o pai do pai. Não, quero saber o pai do meu pai. E assim vai sucessivamente. Né? Se você, por exemplo, for alguém que trabalha na justiça, melhor ainda. Né? Alguém que tenha uma OAB consegue facilmente ingressar nesses bancos de dados, que um cidadão comum como nós não consegue. Tanto é que, por exemplo, quando alguém é processado, quando tem algum pendenga na justiça, às vezes, mesmo você sendo citado, você tem que você tem que procurar um advogado, porque ele sim terá acesso a isso daí. Então, tem muita coisa que o cidadão comum não tem acesso. Então, ele não sequer imagina que essas informações estão em algum lugar. Então, esses indivíduos, sabendo disso daí, e inclusive também existem sites particulares, onde você paga um determinado valor e consegue até saber quem é o vizinho da pessoa, né? Para a gente ter uma ideia como que a nossa vida hoje é devassável, né? Então, essas mensagens, elas realmente têm que ter indícios muito claros, né, que possam realmente dar ao consulente a certeza de que ali realmente existe um espírito comunicante, e não alguém tentando, né, se passar por esse espírito comunicante porque colheu informações da internet e de banco de dados. O que eu acho interessante em alguns casos dessas análises que foram feitas é quando, principalmente, né, eu acho que serve de evidência principalmente quando está errado na internet e aparece errado na carta, né? Aí fica evidente, né? Aí é inegável. Tem casos que foram verificados por esse grupo de pesquisa que está sendo feito, né? Que estava errado na internet e apareceu errado na carta. Então aí não tem como argumentar, né? Agora, normalmente as comunicações autênticas que eu vejo não ficam citando, sei lá, placa de carro ou coisa do tipo, né? Cita-se coisas do cotidiano que você passou com a pessoa, né? Aquela conversa que você teve com a sua avó e que não é pessoal, não é algo que você vai colocar na internet, né? Que você mencionou alguma coisa muito específica, né? Não. Exatamente. Inclusive, o que se tem reparado é que pessoas que não têm redes sociais, às vezes a questão é a seguinte, a questão é bem mais difícil, porque às vezes o consulente não tem rede social, só que ele dando o nome completo, se consegue então chegar nos filhos, que geralmente têm rede social. As pessoas mais velhas, muitas pessoas um pouco mais velhas, tipo na faixa de 60, 70, 80, não estão muito antenadas nisso daí. Não é uma coisa, né, da geração deles, então eles já têm uma certa dificuldade. Mas pegando o nome completo, né, é possível, né, de mesmo assim conseguir saber quem são os filhos que são geralmente, claro, mas pessoas mais novas, óbvio, têm a rede social e ali através dos filhos, ou então o parente desencarnado tinha rede social. Então, o pai ou a mãe pode até não ter, mas o filho que desencarnou tinha, né? Então, o que a gente percebe é isso, quando em casos que não são muito comuns hoje em dia, de pessoas que não têm nada nas redes sociais, não sai nada. Essas pessoas nunca são contempladas, né? A gente percebe isso. E outra coisa que a gente tem percebido é que esses indivíduos, falsos médiums,
eles dão preferência assim, a pessoas de um bom poder aquisitivo. Tá? É um detalhe importante que a gente tem percebido. Por quê? Porque aí eles se sentem tão gratos que eles espontaneamente fazem as suas doações. Porque nesse centro sempre tem alguma campanha. Né? É a campanha disso, a campanha para aquilo. Então, ele, de forma né, a apresentar, a simbolizar a sua gratidão por aquilo, então essas pessoas vão lá e fazem doações até bastante elevadas, conforme, obviamente, a sua condição financeira, que geralmente é muito boa. Tanto é que eles têm que ir várias vezes ao local, dificilmente eles conseguem de primeira. Tem casos que conseguem de primeira, né? Mas a maioria das vezes, né, a própria equipe vê que a pessoa está ali realmente querendo muito, né? Então, de repente, aparece aquilo ali. E o que a gente tem percebido também, Eric, é que essas inscrições, elas são feitas com muita antecedência. Tá? Então, isso daria tempo suficiente, teoricamente, né, de se forjar ali uma carta, que muitas vezes não é escrita na hora, a carta já vem pronta. Então, Eric, nós não temos os elementos ali suficientes que possam dar às pessoas, de maneira geral, né, os caracteres de transparência, né, a todo o processo. Né? Alguns até dizem, outros dizem o seguinte: mas eu fui também, esse é um outro caso, eu fui entrevistado antes. Eu, particularmente, sou totalmente contra uma entrevista muito demorada ou muito detalhada. Que o médium possa ter um contato anterior com um consulente, com a pessoa, né, que quer a carta, tudo bem, pergunta o nome da pessoa, pergunta o nome do desencarnado, pronto, acabou. Né? Agora, quando aquilo se torna uma anamnese, onde você pega muitos detalhes, aquilo também, né, estragou, né? Por quê? Porque a pessoa não vai ter a certeza, a convicção de que aquela carta que foi escrita não foi produzida em função das informações que o médium já possuía. Então, isso estraga também tudo. Tá? Então, é um processo que nós consideramos equivocado, que não tem sido, que as pessoas têm, até por desconhecimento, acreditado, né, em processos contaminados como esse, né, porque está contaminado. O médium já se contaminou com as informações. Né? Então, isso põe em xeque a comunicação. O problema, as pessoas não entendem, não é com o médium em si. O problema é com, né, justamente com esses detalhes que acabam por resvalar, né, numa dúvida em relação à própria idoneidade do médium. Eu, particularmente, se fosse médium ostensivo, né, e psicógrafo, eu jamais, eu procuraria, né, pelo menos teoricamente, eu procuraria não ter o mínimo contato possível com o consulente, ou saber dele o menos possível. Era o que acontecia, por exemplo, com o saudoso Chico Xavier, né? Onde realmente, naquela época, não tinha rede social, ele não tinha acesso nenhum ao banco de dados, porque não tinha nem computador, né? Computador naquela época nem existia, né? O computador pessoal não existia. As pessoas ficavam numa fila, né? Não tinha esse negócio de inscrição com muita antecedência, não tinha nada disso. Né? E a gente realmente, verificando os vários livros que foram publicados, com coletâneas de cartas, né, consoladoras, através de Chico Xavier, a gente vê a riqueza dos detalhes. Né? Então, o que configura aí, realmente, na figura de Chico Xavier, uma mediunidade autêntica. A gente pode até reclamar do ponto de vista doutrinário, dos espíritos que comunicaram com ele, isso já é uma outra questão. Agora, que Chico Xavier era um médium autêntico, isso realmente fica difícil de a gente ser contrário. Ele pode ter sido iludido, né, em algumas situações da Ortila, né? Isso realmente são questões muito particulares. Agora,
ele por anos e anos, né? Tanto é que isso deu vários e vários livros, né? Tem até um bem interessante, eu esqueci, eu não sei se é o Motoqueiros do Além, enfim, tem vários livros, né? Onde os parentes depois vêm dizer, olha, realmente tem coisas ali que ninguém sabia. A gente foi atrás depois e foi verificar. Um caso, por exemplo, que agora eu lembro, é de uma que na mensagem estava dizendo que a madrinha do consulente havia desencarnado. Ele não sabia disso, porque ele tinha perdido contato com essa madrinha há muitos anos. E aí eles foram atrás, viajaram até o local onde a madrinha ela morava muito distante, e aí então descobriram, né, que realmente aquela pessoa havia desencarnado. Exatamente, não, é exatamente isso. É importante diferenciar o charlatão, né, do médium mistificado, né, ou fascinado, enfim, ou só. Às vezes não é nem que ele está fascinado, como diz no livro dos médiuns, né? Não há médium perfeito na Terra, todo médium, por isso que é importante a análise, né? É. E exatamente, é importante não ter contato, né? Ou só dar o primeiro nome, ou às vezes nem precisa do nome, né? Eu conheço casos de comunicações que obtiveram sucesso, vamos dizer assim, em que nem tinha um nome, né? O, a pessoa só falou assim, é minha avó, né? Então, a avó do fulano, e veio certinho a comunicação. Que maravilha. Então, às vezes nem o nome é necessário, né? É Então, verdade, nem o nome. É mesmo. o, e eu acho interessante uma coisa que você falou sobre isso ser algo de diversas religiões, né? Comentando as coisas que você falou, muitas vezes também em religiões afro, em outros cultos espiritualistas, né? O próprio João de Deus, né? E aí, muitas vezes acontece isso em religiões afro, por exemplo, e cai na conta do espiritismo. Por quê? Porque não se pode hoje em dia mais criticar religiões afro, porque até é considerado preconceito racial, enfim. Mas também tem muito embuste e, e coisas do tipo, né? Além das mistificações. Sim. Enfim, Isso é muito resultado da mediunidade indisciplinada, né? Os próprios espíritos superiores notaram a necessidade de se disciplinar a mediunidade, que as pessoas estudassem a mediunidade para que a mediunidade pudesse ser aplicada de uma maneira ética, de uma maneira sensata, né? Que se parasse de se utilizar a mediunidade para fins escusos, né? Então perceba que quando se diz, por exemplo, é algo do movimento espírita brasileiro, mas dá para entender o que eles querem dizer, que é tal mediunidade com Jesus, quer dizer, a mediunidade que tem uma finalidade precípua, que é a moral, que é a ética, que é se utilizar dessa faculdade, né, que todos nós possuímos, maior ou menor grau, para o bem, para produzir coisas elevadas. A mediunidade não se presta ao bem quando é para simples curiosidade, quando é para brincadeiras, para descobrir tesouros, inclusive né, no Livro dos Médiuns diz isso, ir atrás de heranças, né? Enfim, não é para nada disso, né? Para fazer trabalhos para conseguir namorado, para casar, para outro se apaixonar, não é nada disso. Então, o espiritismo se afasta assim, de maneira muito vigorosa, muito clara, dessas práticas, né? Que nós sabemos que são ainda, né, bastante comuns em outras religiões. Nós respeitamos. Agora, a prática, a prática da mediunidade, segundo o Espiritismo, se dá de uma maneira muito clara, né, sempre visando propósitos elevados, né? Principalmente visando o nosso próprio melhoramento, nosso próprio aprimoramento, né? Então, isso que muitas pessoas não entendem.
E o pior, a figura do médium, isso a gente está sempre dizendo, né? Aqui, e todos nós, ele acaba sendo muito endeusado ainda, principalmente para quem não estudou o espiritismo. Quando a pessoa estuda o espiritismo, ele vê, não, o médium, como você acabou de dizer aí, é uma pessoa como outra qualquer, inclusive falho. Né? O próprio espiritismo diz, como você mesmo lembrou aí, não há médium perfeito na Terra. Isso indica o quê? Né? Que o médium não pode ser endeusado. Né? A mediunidade ela não caracteriza nenhuma espécie de elevação, nem intelectual, nem moral de quem a possui. Infelizmente, o leigo, a turba, né, as massas ainda estão às voltas com o pensamento mágico, achando que o médium é alguém especial, que conhece todos os mistérios do céu e da terra e do universo, enfim, e não é assim. E é aí que entram os charlatães. Os charlatães, observando muito bem essa mentalidade reinante, eles se aproveitam porque eles sabem que vão ser endeusados e defendidos cegamente. E quando, então, nós, espíritas sérios, ou que pretendemos ser sérios, porque entendemos essa necessidade da ética no trabalho espírita, quando nós alertamos, nós é que viramos os perseguidores, nós viramos os maus da história. Né? Então, eles conseguem muito bem inverter isso, porque eles se dizem médiuns, em primeiro lugar, e aí esse novo expediente que a gente estava se referindo. Eles montam trabalhos de caridade para sinalizarem virtude, para eles tentarem cada vez mais convencer o público de que são pessoas idôneas, acima de quaisquer suspeitas. E aí está o cenário todo formado, né? Pesando minimamente para que ele possa se proteger. E aí você citou um caso muito interessante, né? Quando aparece um erro, né, na mensagem. E isso a gente tem visto, né, em situações recentes. Teve um caso, por exemplo, que nós inclusive colocamos lá no canal, onde havia a seguinte situação. 3 adolescentes desencarnaram num acidente de carro. Juntos, os 3 juntos, tá? E a mãe de um deles, a mãe de um desses rapazes, né, que morreu no acidente, que estavam juntos os 3, foi se consultar lá para ver se conseguia a mensagem do filho. Aí apareceu a mensagem do filho, certo? Ok. Nessa mensagem, o filho, o espírito do filho, disse que junto a ele estavam 2 outros amigos e deu o nome dos amigos. Aí a mãe falou, dando a entender que era o nome dos amigos que tinham desencarnado naquele mesmo acidente. Só que não. Só que não. O que aconteceu? Um pouco antes dessa pessoa acorrer àquele centro onde são escritas as chamadas cartas consoladoras, ela mudou a foto de perfil, colocando 3 jovens, o filho dela e mais 2 outros jovens que não conheciam o filho dela, mas que tinham morrido nas mesmas condições, morrido em tenra idade, tá? Então, vejam aí, o falso médium, vendo aquela foto, concluiu erroneamente que eram os 3 que estavam no mesmo carro, enquanto não era. Olha aí o indício de fraude. Olha a prova clara de que aquela mensagem era oriunda das redes sociais. Porque ela viu lá os 3 jovens e apressadamente não foi verificar quem eram os 3. Ela supôs que eram os 3 que estavam juntos, mas não era. Era o filho da consulente, mais 2 outros jovens que o filho dela não conheceu em vida. Então, esse, pessoal, é apenas um exemplo. E a gente apontar esses defeitos, e é isso que esses falsos médiuns querem, não quer dizer que a gente queira prejudicar ninguém. Muito pelo contrário.
A gente quer evitar que essas pessoas sejam enganadas, que o nome dos filhos delas apareça em mensagens que esses espíritos não ditaram. Percebeu? E aí, obviamente, no mundo que a gente está, né, aqueles que pelo menos tentam fazer as coisas certas são atacados, são injuriados, enquanto que aqueles, né, que não andam muito bem dentro, né, das regras mínimas aí de sociais, né, nas regras da boa conduta, são aí ovacionados. A gente tem que ter muito cuidado com isso. No meu canal também eu coloquei a seguinte situação, né, onde aparece João de Deus frente a uma multidão, né, como sempre, essas pessoas são sempre envoltas, sempre muita gente, né, obviamente, pessoas interessadas em adquirir algum benefício ali, ou uma cura do corpo, ou uma mensagem consoladora, então eles ficam ali bajulando, eles ficam ali sempre perto, né, endeusando o médium, porque, na verdade, o que elas querem é obter alguma vantagem ali. Né? Não é porque elas amam o médium, é porque elas querem obter do médium o que elas querem, né, o que elas desejam. E aí eu mostrei lá, um vídeo muito curtinho, onde aparece o João de Deus dizendo: eu amo todos vocês. E isso é uma técnica do líder seitista. É o tal do bombardeio de amor. O líder seitista, aquele que quer fazer um trabalho personalista, em que ele quer ser visto como especial, como, né, quase um semideus, ele geralmente se utiliza dessa técnica, dessa tática do bombardeio de amor. Ele sempre ama todo mundo, ele abraça todo mundo, mesmo que nunca tenha visto na vida, né? O que nos aparenta uma falsidade danada, porque não adianta. Não adianta, porque na nossa natureza de espírito terceira ordem, não adianta a gente dizer que ama todo mundo. Isso é mentira. Isso é novamente uma sinalização de virtude completamente falsa, né? Porque a gente vai amar quem a gente estabelece vínculos verdadeiros. Não adianta dizer, eu dizer, o Eric dizer, a Ana Carol Góes dizer que ama o camarada que está lá do outro lado do mundo, que ele nunca viu na vida, ou que está vendo pela primeira vez, mais do que a mãe dela, né, da Carol, que o Eric gosta do pai e da mãe, eu que gosto de um filho, por exemplo. É impossível, isso não faz nem o menor sentido. Quando a gente for espírito de primeira ordem, a gente pode, né? Aí vai ser uma coisa verdadeira, né? Porque com o aprimoramento moral, a gente começa a gente consegue efetivamente, né, ter essa capacidade de um amor universal. O que a gente está ainda fazendo é treinando esse amor. A gente começa treinando o amor com aqueles que não são próximos. Na medida que nós vamos evoluindo, vamos progredindo espiritualmente, aí sim a gente consegue desenvolver um amor que vai abranger cada vez mais um maior número de pessoas. Então aparece João de Deus perante a multidão, diz: eu amo todos vocês. Está se vendo o amor, né, que ele realmente dedicou para algumas pessoas, né, que não foram poucas. E logo depois aparece um ministro do STF, né, elogiando absurdamente, né, o citado médium, né? E lembrando que esse médium que praticou esses crimes todos recebeu autoridades, recebeu o Bill Clinton, ex-presidente americano, recebeu a Oprah Winfrey, recebeu artistas de Hollywood, enfim, ele ficou conhecido mundialmente. Isso quis dizer alguma coisa? Na verdade, não. Né? As pessoas também acham que o indivíduo é famoso, pronto, ele é bom, nós temos que reconhecê-lo. E não é assim que se reconhece alguém, né? Se reconhece por outros fatores, a gente tem que estar muito atento. A mente humana, ela tem muitos labirintos que nós desconhecemos. Estudando, por exemplo, a mente de um psicopata, a mente de um narcisista, o narcisista maligno, por exemplo, os narcisistas malignos, os psicólogos aí vão certamente concordar comigo, porque eu tirei justamente
dos estudos deles, o narcisista maligno, ele é uma pessoa que no público é maravilhosa. Os narcisistas malignos são pessoas cativantes, amorosas, doces, só que no privado, quer dizer, nos bastidores, a coisa é completamente diferente. Né? Quer dizer, eles sabem trabalhar, né, isso aí, eles sabem trabalhar muito bem a imagem, e é nisso que a maioria de nós acaba se confundindo, se enganando. Isso quer dizer que nós tenhamos que pôr em xeque todo mundo? Não. O problema está nesse endeusamento, o problema está no exagero, né, dessas figuras, desses líderes religiosos, desses tidos chamados sensitivos, médiuns, que muitos deles não são o que aparentam ser. Exatamente, exatamente. E como eu falei, né? Acaba caindo na conta do espiritismo. O próprio João de Deus, por exemplo, ele se auto-intitulava espiritualista, né? Numa entrevista da Globo, que ele deu pro Altas Horas, programa Altas Horas, né? Ele falou, não, eu não sou espírita, eu sou espiritualista, né? Uhum. Claro que tem médiums, ou pseudomédios que se dizem espíritas e fazem bobagem, mas no caso nem era. Mas aí vai os detratores do espiritismo, né? Uhum. Agora mesmo eu estou vendo crescimento de canais neo-ateus, né? Eles vão se aproveitam disso para atacar o espiritismo, né? Quando sai algum escândalo de algum médium, esses canais neo-ateuzinhos, que é o ateísmo militante, né? Que é converter todo mundo é ateu, eles pegam esses casos, né? E para atacar o espiritismo, para atacar todas as doutrinas espiritualistas, né? Sendo que o fato de, como Kardec diz, né? O fato de haver vinho falsificado não quer dizer que não tenha o vinho verdadeiro, né? Exatamente. E eu só queria também recomendar alguns trechos, né? Uhum. Por exemplo, O Lar de uma Família Espírita, de a Revista Espírita de 1959. Por que eu estou recomendando? Porque eu acredito que uma das saídas em relação a isso seja os grupos particulares e familiares, né? Kardec, diferente do que se faz hoje, não recomendava reuniões públicas que viram shows, né? Uhum. As reuniões eram particulares em casa ou no centro, enfim, ou nas sociedades, né? E tinha a questão da evocação, que não é mais feita hoje. Então, você tendo uma reunião particular, não tem, você tira a questão da vaidade, né? Tira a questão do dinheiro. Então, Sim. eu acho, e você pode fazer evocação do seu familiar numa reunião familiar. Você não precisa Perfeito. viajar 300 Uhum. metros até um outro estado para ver um médium famoso. Se às vezes tem um médium na sua família, né? Como Kardec diz, muitas famílias têm médiums, às vezes o sujeito vai, enfim. Eu só queria recomendar também alguns trechos. Tem esse capítulo, né? Dá de graça o que de graça recebeste. Uhum. Tem o capítulo do charlatanismo, né? Que a gente já mencionou. O livro Uhum. dos médiuns em geral e essa questão, né? Questão do livro dos Espíritos 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? A mais meritória que se assenta na mais desinteressada caridade. Né? Ou seja, é o que você falou. Às vezes o fulano faz o bem, ele quer mostrar aquele bem, né? Uhum. Não seguindo o princípio de Jesus sobre ostentar a caridade. Isso. E aquilo tem um interesse oculto, né? Não é desinteressado. Né? Ou Uhum. dinheiro ou uma atenção de fama, muita fama, né? Uhum. Então, isso precisa ser considerado, né? A Sim. caridade verdadeira é desinteressada, sem interesse É. oculto. Esse é um gancho perfeito, justamente para um trecho aqui desse capítulo que nós nos referimos inicialmente, que você aí relembrou, que eu vou ler aqui rapidamente, porque encaixa perfeitamente nesse seu comentário, dizendo o seguinte, né, que o primeiro subtítulo ali é Médios Interesseiros. E aí diz lá, como tudo pode tornar-se objeto de exploração, nada de surpreendente haveria
em quem também quisesse explorar os espíritos. Resta saber como receberiam eles a coisa, dado que tal especulação viesse a ser tentada. Diremos desde logo que nada se prestaria melhor ao charlatanismo e à trapaça do que semelhante ofício. Muito mais numerosos do que os falsos sonâmbulos, que já se conhecem, seriam os falsos médiuns, e este simples fato constituiria fundado motivo de desconfiança. E aí é que entra nessa parte, Eric. O desinteresse, ao contrário, é a mais peremptória resposta que se pode dar aos que nos fenômenos só veem trampolinices. Não há charlatanismo desinteressado. Então, encaixa muito bem no seu comentário. Quando você fala dos grupos familiares, ali não pode haver, quer dizer, não, é impossível haver algum interesse, né? Que ele não teria nada a ganhar. Né? E aí prossegue Kardec, para concluir. Qual, pois, o fim que objetivariam os que usassem de embuste sem proveito? Sobretudo quando a honorabilidade os colocasse acima de toda suspeita. Então é isso, né? Quer dizer, as pessoas acham, mas não foi cobrado a mim tal a carta. É claro que hoje os embusteiros de plantão sabem que as pessoas já estão premunidas desse artifício de cobrar ingresso, né? Então, hoje, eles procuram fazer com que a pessoa não se sinta ali explorada, que as pessoas achem que aquilo ali tudo é feito de maneira desinteressada. Mas aí é que vem a questão. A coisa é feita de tal maneira que a pessoa é a todo momento estimulada, né, a doar espontaneamente. E aí eles conseguem até se safar da justiça, né? Porque aí não, nós não cobramos nada, a pessoa deu porque quis. E aí está montado o cenário, né? Aquele dinheiro ali vai servir, né? Aquelas doações podem servir para os mais variados propósitos que vão não só beneficiar o trabalho de caridade. Claro que o trabalho de caridade vai ser mantido para manter uma fachada, mas parte daquele recurso tem fins escusos. É o que, pela experiência, pela leitura dos casos, pelo que vem ocorrendo ultimamente, é o que mais ou menos nós aí podemos verificar na maioria dos casos, né, de indivíduos considerados charlatães que foram desmascarados. Então, é uma coisa muito sutil, as pessoas, infelizmente, com pouco estudo, ou que muito pouco, né, se interessam por essa área, elas são facilmente aí conduzidas a colaborar com esse tipo de trabalho e defenderem os charlatães a todo custo, né, contra os seus críticos ou contra as autoridades, dizendo que está havendo um conluio, que a imprensa está querendo derrubar o trabalho, que o mal, que estão perseguindo, quer dizer, e o charlatão geralmente se coloca muito claramente sempre numa posição de vítima. Então ele também manipula, né, os seus adeptos contra os críticos, procurando demonizá-los, né? Até inventando coisas, mentindo absurdamente sobre a moral dos críticos para criar ali uma cortina de fumaça, para, enfim, desonrar aqueles que fazem a crítica ao trabalho deles, de modo a se preservarem, né, cada vez mais daquilo que eles chamam de ataques, né? E que, na verdade, não são ataques, são apenas observações, críticas muito bem fundamentadas, na grande parte das vezes, né? Em relação a esses trabalhos que, quando analisados, se mostram fraquíssimos, se mostram sem nenhuma, né, base, eles não têm profundidade, é uma coisa claramente montada, muito bem montada, onde se explora muito a emotividade, né? Hoje um expediente que durante essas cartas consoladoras, aí colocam lá uma música muito tocante,
todo um teatro, todo um cenário, né, para conduzir a pessoa cada vez mais a um estado emocional em que ela vai deixar o senso crítico de lado e vai colocar a emoção toda ali, né, de modo a obliterar a razão. Então, pessoal, nós temos que tomar muito cuidado com isso, não só nós espíritas, mas também em outras filosofias, nas religiões, há indivíduos aí tentando explorar a boa-fé alheia das mais variadas formas. Existem maus feitos na medicina, existem maus feitos no direito, existem maus feitos em toda parte. E há, né? Então, não seria, né, no nosso meio que nós estaríamos completamente isentos. Isso é uma utopia. Vai ter uma maioria boa, uma maioria bem intencionada, não perfeita, mas bem intencionada, e vai ter uma minoria, só que é uma minoria muito escandalosa, né? Porque é um tipo de trabalho, eles fazem isso sempre em trabalhos que vão atrair muita gente, porque atraindo muita gente, obviamente que a possibilidade de ganhos diretos ou indiretos aumenta exponencialmente. Excelente. Excelente mesmo. Meu som tá ok, né, pessoal? Tá ótimo. Então, eu só queria terminar perguntando para você se você quer deixar alguma consideração final ou indicar algum projeto, falar do seu canal, enfim. Eric, na verdade, essas propostas, né, que não são propostas minhas ou suas, não são propostas personalistas, isso está na doutrina espírita, você mesmo enriqueceu aqui o nosso estudo, colocando outras passagens da Revista Espírita, outras passagens do Livro dos Médiuns. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo nos fala dos falsos cristos, dos falsos profetas. Isso não é uma plataforma individual ou de pequenos grupos. Tenha que ser a plataforma de todos os espíritas, porque o Espiritismo fala disso centenas e mais centenas de vezes. Era uma preocupação antiga, né? Já em João já nos alertava, né, para verificarmos, nós diferenciarmos assim, ou procurarmos reconhecer quais espíritos são de Deus. Quer dizer, né, que a gente tem que procurar distinguir a identidade dos espíritos, né, através do seu grau de elevação, né? E agora estamos aí envolvidos mais diretamente, junto com outros confrades, não sou só eu, né? Vários outros confrades que já levantaram essa bola há um bom tempo, em relação à chamada máfia das cartas consoladoras. Esses indivíduos têm proliferado no movimento espírita, como disse bem o José Medrado. Quer dizer, foi só surgir as redes sociais, agora que as redes sociais já têm muitos anos, então tem muita informação lá. Tem informação de monte para eles poderem copiar e fazerem essas cartas, né? Então, é um advento, assim, antigo, porém melhorado, aperfeiçoado em função das novas tecnologias. Então, pessoal, isso é um dever nosso como espíritas estarmos alertas. Nós não podemos deixar que essas verdadeiras trevas da enganação possam sobrepujar os interesses da doutrina, né? Se nós baixarmos a cabeça em relação a isso, acabou a boa imagem do espiritismo, tal mais ou menos como aconteceu na França, né? Que começaram a atrelar espiritismo com bruxaria, com feitiçaria, com isso e aquilo, com leitura da Buena Dicha. E hoje, vocês perguntam, chega para um francês lá em Paris, que ele acha que é espiritismo, ele vai dizer que é isso. Porque colocaram tanto na cabeça deles, em função até de alguns escândalos que realmente aconteceram, mas a gente tem que separar a doutrina de espíritas, que às vezes nem bons espíritas são, né? E também houve uma série de ataques, né? Teve aquela questão lá do Lei-Marie, que foi aos tribunais, enfim, essas coisas. O espiritismo tem os seus inimigos externos
e também os seus inimigos internos. Kardec já falava disso. E ele dizia, você deve lembrar bem, Eric, que Kardec dizia que os inimigos internos conseguem ser piores que os inimigos externos, porque eles querem implodir, né, o movimento espírita de dentro para fora. Né? Então, na medida em que esses supostos médiuns ganham as páginas dos jornais, quem perde não são só eles, mas também é a boa imagem do espiritismo e a própria seriedade que ele tem, mas que acaba não sendo reconhecida, porque as pessoas acabam lembrando desses fatos isolados, achando que a doutrina estimula esse tipo de coisa, o charlatanismo, o embuste, a encarnação, a exploração da fé alheia, e isso não é bom. Se a gente não quer ser amanhã chamado de pessoas que apoiam esse tipo de coisa, a gente tem que lutar contra elas. A gente não está dizendo, obviamente, para usar de violência física, nada disso, mas fazermos o nosso trabalho de chamar a atenção, de estudar a Kardec, porque só lá que nós vamos encontrar isso. Na literatura mediúnica que tem aí, brasileira, pouca coisa se vê nisso daí. Tem alguns espíritos até que se tem falado sobre isso, mas de uma maneira muito não tão clara como se vê, por exemplo, no Livro dos Médiuns. Nem tem necessidade, né? Porque estariam repetindo aquilo que já todo espírita já deveria saber através da codificação das obras fundamentais da doutrina espírita. Então, quero agradecer mais uma vez aqui ao Eric pelo espaço que ele nos concede aqui no canal Espiritismo em Kardec. Vou reforçar o pedido dele de se inscreverem, de darem um like, de compartilharem, porque aqui, assim como vários outros canais, né, Eric, é um canal sério que realmente a gente faz desinteressadamente, né, por amor à doutrina. Muitas pessoas não entendem isso, né, acabam achando que, enfim, que a gente quer destruir alguma coisa. Muito pelo contrário, a gente quer construir, mas com bases seguras, e não construir a nossa fé em base tipo castelo de areia, que é o primeiro vento, ele, né, cai muito facilmente. Né? Nossas bases têm que ser sólidas para que a nossa convicção, a nossa fé seja raciocinada, seja sólida e não uma ilusão, uma mentira. Exatamente. Eu só queria terminar falando isso, né? Que não há realmente médium nem palestrante perfeito, né? Eu falo isso porque a gente fez uma live recente sobre o podcast do Haroldo, né? A gente falou pontos bons, pontos ruins, e as pessoas não aceitam, né? Nem se falar pontos bons e ruins, né? Nem se fizer uma análise assim. Então, a pessoa trata como um santo, uma pessoa perfeita que... E não tem ninguém assim, né? Ninguém aqui é Jesus para ser incriticável, né? E é isso, como você falou, né? Tem os inimigos do espiritismo no mundo espiritual e e no mundo físico, e tem os inimigos dentro e fora, né? Os de dentro são piores até, tanto espirituais quanto encarnados, né? Que lançam obras ridicularizando o espiritismo, como o Ramatiz, né? Ou os adeptos exaltados, enfim, que propõem teorias alucinadas, né? Esdrúxulas. Esdrúxulas, carro voador no mundo espiritual, espírito usando dardo magnético, qualquer coisa assim. Porque isso ridiculariza o espiritismo perante a opinião pública, né? Perante a academia, perante as pessoas sérias, enfim. Mas é isso. Eu queria te agradecer e muito obrigado mesmo. Um abraço, Eric, uma boa noite a todos, né? Bom dia, boa tarde, porque certamente muitos dos nossos amigos verão essa live em vários momentos do dia. Agradecendo mais uma vez aqui ao Eric pela oportunidade, pelo espaço a gente trazer essas breves considerações. E estudem a doutrina espírita, não se deixem levar pela opinião de indivíduos isolados. O que nós devemos fazer como espíritas sinceros irmos, né, e estudarmos a fonte segura e não irmos atrás de opiniões isoladas,
né? Porque elas não constituem, não podem ser parte da doutrina espírita. Exatamente, exatamente. Então é isso, pessoal. Curta, compartilhem, se inscrevam e até a próxima.